Na sombra das ásperas montanhas Siskiyou de Oregon, um ato desesperado de violência em 1923 mudaria para sempre a paisagem do crime e da justiça americana. O trem número 13 da Southern Pacific Railroad, comumente conhecido como San Francisco Express, tornou-se o cenário para o que muitos historiadores consideram o último grande roubo de trem do oeste americano. Os irmãos D'Outremont, Ray, Roy e Hume, 3 jovens de origens humildes, desencadearam uma sequência de eventos que deixou 4 homens mortos, lançou a maior caçada humana de sua época e, finalmente, marcou um ponto de virada na ciência forense. A tentativa de roubo mal sucedida deles e os métodos científicos usados para identificar e capturá-los unem 2 mundos distintos: a desvanecente justiça da fronteira selvagem da América e a emergente era moderna de investigação baseada em evidências. Enquanto o vapor da locomotiva do trem 13 subia ao ar da montanha naquele fatídico dia de outubro, nem os D'Outremonts, nem os homens que eles encontraram poderiam ter imaginado o quão profundamente este assalto fracassado moldaria a evolução da investigação criminal na América. Para Pegadas da Fronteira, esta é a história do assalto mais mortal do Velho Oeste, enquanto os anos dourados da era terminavam ao pôr do sol e avançavam para a noite e um novo amanhecer. Idêntico. Os gêmeos idênticos, Ray e Roy D'Outremont, nasceram em 30 de março de 1900, em Iowa. O irmão caçula deles, Hugh, nasceu em 21 de fevereiro de 1904, no Arkansas. O pai deles, Paul P. D'Outremont, tinha raízes francesas, enquanto a mãe deles, Isabella Bertha Van Bacher, vinha de uma herança alemã. A família fez de Albany, Oregon, seu lar, onde o pai tinha uma barbearia. Conforme envelheciam, os 3 irmãos trabalhavam no difícil e fisicamente desafiador ramo de corte de madeira. Em 1916, os gêmeos começaram a se afastar de casa, principalmente depois que o pai deles deixou a família de repente. Sem muitos vínculos, eles aprenderam a viver em movimento, saltando de trens de carga em busca de trabalho. Eles aceitavam qualquer trabalho que encontravam, inclusive colheita de frutas, para sobreviver. Ray D'Outremont abraçou particularmente o movimento trabalhista, juntando-se aos trabalhadores industriais do mundo, ou trabalhadores industriais do mundo, comumente chamados de Wobblies. Fundada em Chicago em 1905, a Trabalhadores Industriais do Mundo procurava criar uma força unificada de trabalhadores em todas as indústrias. Suas ideias eram baseadas no sindicalismo industrial e tinham uma forte ligação com grupos socialistas e anarquistas. Seus métodos ousados e frequentemente agressivos geraram tanto apoio quanto críticas. A conexão de Ray com a Trabalhadores Industriais do Mundo trouxe-lhe problemas legais. Em 1919, seu envolvimento com a organização levou à sua colocação em um reformatório em Monroe, Washington, onde passou quase um ano preso. No ano seguinte, durante o Red Scare em todo o país, quando o medo de influências comunistas e radicais era alto, as autoridades prenderam Ray em Vancouver, Washington, como parte de um esforço generalizado para capturar suspeitos de apoiar os bolcheviques. Após mais um ano em uma cela de prisão no noroeste do Pacífico, ele encontrou seu irmão gêmeo em 1921. Hugh de Tremont optou por um caminho de vida distinto. Diferentemente dos irmãos mais velhos, ele se dedicou aos estudos e se destacou academicamente e nos esportes. Ele era um dos melhores alunos e quarterback do time de futebol americano da escola. Depois de concluir a escola, em 1922, ele se uniu a Ray e Roy em um acampamento madeireiro em Silverton, Oregon. Naquele tempo, Silverton era uma cidade madeireira em rápida expansão às margens do Silver Creek. Era tão operário quanto Cascadia poderia ser na época.
Muitos dos homens eram filhos de pioneiros e netos de caçadores de peles, que haviam percorrido as trilhas do oeste por um século, antes de se estabelecerem nos mares de pastagens de sempre-vivas. Para a maioria, a vida em Silverton definia o sonho americano. Para os irmãos D'Outremont, Silverton definia a antítese. Eles buscavam riquezas além dos limites do trabalho e se voltaram para uma vida de fora da lei, como os antagonistas de seus ancestrais que saqueavam as planícies. Que lugar melhor do que as florestas do noroeste do Pacífico para plantar as sementes de sua má sorte, onde todos os três trabalhavam sob nomes falsos para esconder suas identidades? O uso de nomes falsos era apenas o começo de um engano muito maior, que logo os levaria a um dos capítulos finais mais infames da lenda do Velho Oeste. Os irmãos D'Outremont trabalharam como lenhadores anonimamente por 4 meses antes de recorrerem a um plano de maior risco. Em 11 de outubro de 1923, eles tentaram roubar o San Francisco Express, um trem da Southern Pacific Railroad que viajava de Portland para São Francisco. Eles escolheram atacar quando o trem passava pelas montanhas Siskiyou, uma área difícil na fronteira entre Oregon e Califórnia. Os irmãos pensaram que o trem carregava muito dinheiro e viram sua chance quando ele parou no túnel 13 para verificar os freios. Construído em 1887 através de rocha sólida, o túnel 13 ficava abaixo do passo Siskiyou, o ponto mais alto na rota do Pacífico Sul, entre Portland e o sul da Califórnia. Os trens neste caminho enfrentavam uma subida íngreme fora de Ashland, muitas vezes precisando de um motor extra para empurrá-los ladeira acima. Na entrada leste do túnel, denominada Estação de Trabalho Siskiyou, as equipes ferroviárias checavam a segurança antes da arriscada descida para a Califórnia. Os D'Outremont acharam que essa parada criou a oportunidade perfeita para atacar. Durante o planejamento, os irmãos acharam uma cabana vazia, oculta na mata acima do túnel, próxima à antiga estrada pedagiada Dollarhide. Eles armazenaram suprimentos lá, incluindo comida, armas e uma caixa cheia de dinamite com um detonador. Por semanas, eles planejaram todo o roubo, cronometrando o tempo necessário e se preparando para a perfeição. Quando as folhas de corniço e bordo amadureceram em um amarelo pôr do sol, era hora de começar o último assalto do Velho Oeste. Por volta do meio-dia de 11 de outubro, Ray D'Outremont esperava na entrada oeste do túnel com a dinamite, enquanto seus irmãos, Roy e Hugh, carregando uma espingarda serrada e pistolas, caminhavam pela passagem para o lado leste. Por volta das 12h30, o trem que seguia para o sul chegou à entrada leste do túnel. O trem tinha uma locomotiva, um vagão de correio, 4 de bagagem e 3 de passageiros. Como esperado, a locomotiva auxiliar se desprendeu e se moveu para um trilho separado, abrindo caminho para a locomotiva principal. Antes que o engenheiro Sidney Bates e o foguista Marvin Tseng pudessem terminar suas verificações de segurança, Roy e Hugh saltaram de seu esconderijo e subiram a bordo, forçando Bates a dirigir o trem para frente através do túnel, parando logo na entrada oeste. Os irmãos queriam roubar o vagão de correio, acreditando que ele continha uma fortuna. Mas o funcionário dos Correios, Elvin Dougherty, pressentindo problemas, trancou-se dentro dele. Os ladrões exigiram que ele abrisse a porta, mas ele recusou. Eles insistiram, mas Dougherty recusou-se a ceder. Sem outra opção, os D'Outremont decidiram usar seu plano de reserva, explosivos. O destino do trem e de todos a bordo estava prestes a tomar um rumo mortal. O plano de roubo dos irmãos D'Outremont deu terrivelmente errado, quando Roy cometeu um erro crítico. Em vez de usar apenas alguns bastões de dinamite para arrombar a porta do vagão de correio, ele detonou a caixa inteira.
A enorme explosão rasgou o vagão, matando o carteiro Elvin Dougherty imediatamente e transformando o compartimento em um monte de destroços. Mas, ao invés de encontrar pilhas de dinheiro ou ouro, a explosão apenas espalhou sacos de correio. O alvo deles estava errado desde o início. A forte explosão chamou a atenção de Coyle Johnson, um freio de mão que trabalhava em Ashland. Achando que o barulho veio da caldeira do trem, ele foi pelo túnel 13 verificar. Assim que ele saiu pela saída oeste, os irmãos atiraram nele, matando-o imediatamente. Temendo a chegada de mais ferroviários da estação Siskiyou, eles também atiraram e mataram o engenheiro Sidney Bates e o bombeiro Marvin Seng. Uma análise posterior do legista revelou um fato perturbador. Os homens assassinados estavam tentando se render quando foram baleados, pois as balas atravessaram seus braços antes de atingir suas cabeças. Um dos irmãos Daltremont, mais tarde, fez a seguinte declaração, dando detalhes cristalinos do assalto fracassado, conforme segue. Roy acionou o detonador, e a entrada do túnel foi sacudida por uma enorme explosão. A explosão foi muito mais forte que o planejado, tão severa que despedaçou o funcionário dos Correios. Peguei o bombeiro e voltei pela pista para desacoplar o vagão de correio. Mas o ar gasoso e enfumaçado estava muito espesso, então chamei pelo bombeiro. O bombeiro e o engenheiro foram levados até o carro. Em segundos, avistei alguém com uma lanterna vermelha vindo dos vagões de passageiros no túnel. Atirei no homem, que era o condutor, com minha espingarda, e ao mesmo tempo, Hugh atirou nele com seu Colt .45. O homem cambaleou, claramente à beira da morte. Hugh caminhou até ele e atirou novamente, a sangue frio. O engenheiro retornou à cabine e Hugh o instruiu a puxar o carro principal para na frente. Ele tentou fazer isso várias vezes, mas as rodas do motor apenas giravam e os carros não conseguiam se mover. Hugh colocou o engenheiro de volta no chão ao lado do bombeiro, enquanto Ray e eu examinávamos o que poderia ser feito para desacoplar o carro de correio e o motor. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Então voltamos para o carro de correio e entramos pela frente explodida! As lanternas não cortavam o vapor e a fumaça, então abandonamos o carro de correio. Enquanto isso, Hugh ordenou que o engenheiro retornasse para a cabine. O bombeiro estava ao lado do motor com os braços no ar. Ray e eu conversamos brevemente sobre nossos planos. Decidimos matar o bombeiro. Ray atirou nele 2 vezes com o Colt. Hugh tinha o engenheiro coberto, e eu gritei para ele acabar com ele, e então nós iríamos embora. Nós não queríamos nenhuma testemunha. Hugh rapidamente atirou na cabeça do homem com sua espingarda. Depois, fugimos para o nosso esconderijo, a cerca de 2 a 3 milhas a nordeste da entrada sul do túnel. Apesar da violência, o roubo fracassou. O trem não carregava nenhuma fortuna, e quando um segundo condutor correu para um telefone de emergência para alertar os oficiais em Ashland, os irmãos tiveram que fugir. Os inspetores postais federais rapidamente chegaram à área, os primeiros a responder que descobriram a cena do crime. Os Daltremonts ficaram escondidos na selva por quase 2 semanas, usando um abrigo secreto previamente preparado. Eles tinham suprimentos suficientes para aguardar os primeiros esforços de busca, e, por um tempo, a estratégia pareceu funcionar. Grupos armados vasculharam a terra áspera, enquanto aviões do Serviço Florestal e do Exército buscavam nas densas florestas. Soldados da Guarda Nacional foram de casa em casa, verificando celeiros e moinhos e fazendas ao longo da rodovia do Pacífico, mas os irmãos haviam desaparecido sem deixar nenhum único vestígio. Ou era o que todos pensavam. Até que uma das maiores façanhas da análise inicial de cena de crime se materializou, trazendo o trabalho de detetive do mundo real para os últimos dias do Velho Oeste.
Enquanto a caçada pelos 3 irmãos assassinos se estendia por 4 anos de TAF, de água salgada, os investigadores estavam trabalhando com muitas pistas nos bastidores. A palavra pela cidade falava de poucas evidências, mas graças às manobras evasivas dos irmãos D'Outremont, isso comprou tempo para os cientistas forenses para reunir pistas e solucionar o caso. A ciência forense mal era uma profissão respeitada no início dos loucos anos 20. Em vez disso, as investigações de cenas de crime dependiam mais de conhecimento prático e intuição do que de métodos científicos. Policiais, detetives em treinamento e oficiais locais trabalhavam juntos, usando o bom senso e a sabedoria das ruas para descobrir quem matou o engenheiro Sidney Bates e o bombeiro Marvin Seng. Uma vez que entenderam a gravidade do crime, iniciaram uma grande busca, a maior do seu tipo naquela época. A caçada incluiu investigadores da companhia de trem, cidadãos locais, delegados do xerife tanto de Oregon quanto da Califórnia, membros da Guarda Nacional de Oregon e policiais de áreas próximas. Eles tentaram algo novo, usando aviões para procurar os criminosos fugitivos na paisagem da Montanha Áspera. Esta foi uma das primeiras vezes que a polícia usou aeronaves em uma investigação. No local do crime, os oficiais encontraram os corpos de Bates e Seng perto do motor do trem, ambos mortos com tiros na cabeça. O freio Coyle Johnson, que estava no trem e acidentalmente entrou na situação perigosa, foi baleado 4 vezes no estômago e morreu mais tarde dessas feridas. Eles também encontraram o que restou do carteiro Elvin Daugherty dentro do vagão de correio queimado, morto pela explosão de dinamite que não revelou a riqueza que os ladrões esperavam. Ao vasculhar a área, os investigadores encontraram uma pista incomum. 3 sacos de serapilheira embebidos em creosoto foram arrastados no chão, provavelmente numa tentativa de impedir que cães farejadores seguissem seu cheiro. Ao expandirem a busca, os oficiais acharam uma mala preta que ainda tinha uma etiqueta de envio ferroviário. Prenderam e interrogaram mais de 12 de pessoas sobre o crime, mas fizeram pouco progresso na identificação do verdadeiro culpado. A cerca de 2 milhas ao sul do Túnel 13, as autoridades descobriram sua primeira pista, uma cabana vazia com sinais de uso recente. Eles acreditavam que os assaltantes haviam ficado lá enquanto planejavam o assalto. Essa descoberta mudou a direção da investigação, pois logo descobriram mais acampamentos, provavelmente usados como abrigos temporários enquanto os criminosos fugiam. Uma busca cuidadosa na cena do crime e nos esconderijos levou à coleta de evidências importantes. Entre os itens encontrados no túnel 13 estavam uma pistola automática, Colt calibre .45, macacões da marca Payday, um detonador, fio com fusível e tampas, várias cápsulas de bala calibre .45 e cartuchos de espingarda de calibre 12. Os investigadores também coletaram vários itens da cabana e acampamentos próximos, incluindo uma toalha, um macacão, 3 sacos de lona marrom para cobertores, um casaco queimado, luvas de couro, meias, uma mala e 2 latas. Talvez o mais perturbador, eles encontraram 3 pedaços de fio e osso na lareira da cabana, sugerindo as medidas extremas que os fugitivos haviam tomado para esconder seus rastros. Apesar de todas essas evidências, os irmãos D'Outremont permaneceram difíceis de encontrar, desaparecendo na selva enquanto a polícia tentava juntar as peças de onde eles foram. A maior caçada humana na história da região teve que expandir ainda mais seu escopo, desta vez atravessando o oceano e entrando no meio acadêmico. Depois que os oficiais coletaram e organizaram todas as evidências da cena do crime, eles entenderam claramente como ocorreu o mortal assalto ao trem. No entanto, eles enfrentaram um grande problema. Eles desconheciam o autor do ato. Sem suspeitos evidentes, a polícia tomou uma decisão incomum. Eles pediram ajuda a Edward Oscar Heinrich, professor de química na Universidade da Califórnia, Berkeley. Aos 42 anos, Heinrich já havia ajudado a Southern Pacific Railroad a resolver pequenos roubos de trens.
Porém, este seria seu maior desafio até o momento. Naquele tempo, a ciência forense, como a conhecemos hoje, estava apenas no início. Apesar de existirem laboratórios criminais em algumas regiões da Europa, os Estados Unidos da América ainda não tinham um departamento forense oficial. O laboratório criminal do FBI só seria estabelecido em 1932. Isso significava que pedir a um professor universitário para ajudar em um caso tão importante era uma decisão incomum, porém criativa. Heinrich, conhecido por seus métodos cuidadosos e científicos, analisou minuciosamente cada evidência que recebeu. Por muito tempo, esses exames foram compartilhados apenas por relatórios de jornais não verificados. No entanto, sua análise oficial foi finalmente arquivada e recentemente desenterrada. Agora temos trechos completos de suas descobertas, incluindo o seguinte resumo, escrito pelo próprio Heinrich, que identificou o perfil exato dos suspeitos assassinos. O resumo é o seguinte: no bolso da caneta, no lado esquerdo do bolso do relógio, no babador frontal esquerdo do macacão, encontrei um recibo de uma carta registrada, carimbada em Eugene, Oregon, 14 de setembro de 1923. Registrada. Este recibo é numerado como 2361 e está inicializado para o mestre de postagens, Herr B. A partir de um exame microscópico da poeira, cabelo e fibras coletadas dos bolsos, análise química das manchas na roupa e um estudo do ajuste de sua roupa, induzido pelo uso, sou da opinião que o usuário e proprietário era um lenhador empregado em um acampamento de corte de peles ou abeto. Eu o calculei, sujeito à revisão, com mais dados que poderiam ser encontrados. Ser um homem branco, não mais alto que 1,78 m, provavelmente mais baixo. Peso, não mais que 75 kg, provavelmente menos. Idade entre 21 e 25 anos. Quando vestido com roupas da cidade, ele é um vestuário cuidadoso, de aparência arrumada, tem cabelo castanho claro médio, pele clara, sobrancelhas castanhas claras, bem desenvolvidas, e mãos e pés pequenos. Descobri que as alças do macacão eram manuseadas só pelo lado esquerdo. Além disso, os bolsos esquerdos são os mais usados. Também descobri que a alça esquerda fica 3/4 de polegada mais alta sobre o ombro esquerdo do que a direita. Os itens achados no local do crime forneceram aos investigadores mais que apenas provas físicas. Eles revelaram detalhes sobre, no mínimo, um suspeito. O par de jardineiras mostrava desgaste apenas no lado direito, sugerindo que a pessoa que as usava provavelmente se encostava em uma árvore enquanto cortava madeira, uma posição típica para um lenhador canhoto. O tamanho geral ajudou a estimar a altura e o peso do suspeito, e aparas de unhas cortadas de forma limpa nos bolsos indicavam alguém que se preocupava com a higiene. A pista mais importante, no entanto, veio de um recibo descoberto em um dos bolsos. Ele mostrava uma ordem de pagamento de $50 enviada por Roy Dautremont para seu irmão mais novo, Hugh, em Lakewood, Novo México, em 14 de setembro de 1923. Essa descoberta provou a primeira conexão direta entre a cena do crime e os irmãos Dautremont. O professor Edward Oscar Heinrich, usando métodos forenses avançados para a época, estudou minuciosamente novas evidências. Ele analisou caligrafia, impressões digitais, balas, estojos de cartuchos e recuperou o número de série da arma encontrada. Essas técnicas, que agora são comuns em investigações criminais modernas, ajudaram Heinrich a construir uma imagem mais clara dos suspeitos e suas atividades. Os investigadores finalmente foram levados ao pai dos irmãos, Paul Dautremont, que confirmou que todos os 3 filhos trabalhavam como lenhadores e que Roy era canhoto, correspondendo ao que eles haviam deduzido a partir das evidências. A pistola Colt calibre .45, encontrada na cena do crime, foi rastreada até alguém chamado William Elliot,
mas a análise da caligrafia mostrou que Elliot era, na verdade, Roy D'Outremont, usando um nome falso. Soa familiar? Mais evidências ligaram Roy a uma mala que ele havia enviado para si mesmo no início daquele ano. Cabelos encontrados no macacão colocaram Roy na cena do crime, enquanto a caligrafia em recibos de suprimentos conectou Hugh à cabana onde eles haviam planejado o roubo. Quando as descobertas de Heinrich se tornaram públicas, as pessoas começaram a chamá-lo de Mago de Berkeley e o Edison da detecção de crimes. Seu trabalho no caso foi tão influente que ainda naquele mesmo ano, Los Angeles criou o primeiro laboratório de crimes da polícia nos Estados Unidos. Seu diretor, August Vollmer, havia estudado com Heinrich e também liderou o departamento de polícia de Berkeley. Apesar das evidências forenses apontarem fortemente que os irmãos D'Outremont cometeram o roubo e os assassinatos, localizá-los foi muito mais difícil. Os 3 homens sumiram, apesar das evidências disponíveis. O governo federal aumentava a aposta, oferecendo uma recompensa de $6.000, além de $7.000 da Southern Pacific Railroad e $900 da Railway Express Company. Nesse ponto, o caso havia ganhado atenção em todo o país, e os investigadores receberam muitas dicas de pessoas que afirmavam ter visto os fugitivos. Os oficiais seguiram todas as pistas, mas nenhuma levou à captura dos irmãos. Como último recurso para localizá-los, o governo dos Estados Unidos da América imprimiu mais de 2 milhões de cartazes de procurados em 6 idiomas e os distribuiu globalmente. Apesar deste enorme esforço, os D'Outremonts permaneceram escondidos, deixando as autoridades lutando para descobrir o que fazer a seguir. Por muitos meses, os oficiais chegaram a um impasse. Os irmãos D'Outremont haviam sumido, e apesar dos cartazes de procurados espalhados, nenhuma pista concreta surgiu. Quando as autoridades perdiam a esperança, uma reviravolta inesperada veio do cabo do Exército dos Estados Unidos da América Thomas Reynolds. Enquanto estava estacionado na ilha de Alcatraz, em São Francisco, Reynolds viu um cartaz de procurado e reconheceu Hugh D'Outremont como alguém com quem ele havia servido nas Filipinas, onde Hugh usava o nome de James Price. Reynolds rapidamente contou aos seus superiores e em menos de 6 horas, Hugh D'Outremont foi preso. Apesar de admitir sua real identidade, ele adiou seu retorno ao Oregon até março de 1927. De volta ao estado, foi a julgamento e considerado culpado de homicídio em 1º grau. Apesar de Hugh negar saber o paradeiro de seus irmãos, sua captura fez as autoridades federais emitirem novos cartazes de procurados. Apenas 2 meses depois, uma dica anônima guiou os investigadores para Portsmouth, Ohio, onde encontraram Ray e Roy D'Outremont vivendo sob nomes falsos, Clarence e Elmer Goodwin, na vizinha Steubenville. Agentes do FBI prenderam os irmãos em 8 de junho de 1927 e eles se entregaram sem lutar. Depois de presos, os gêmeos revelaram que inicialmente foram para Detroit após o roubo de trem mal sucedido. Ray se casou e se estabeleceu em Hanging Rock, Ohio. Roy se juntou a ele meses depois. Eles se mudavam frequentemente entre Portsmouth e Steubenville para evitar captura, mas, após a divulgação de novos cartazes, a sorte acabou. Ray até tentou mudar sua aparência descolorindo o cabelo, mas esse disfarce acabou sendo inútil. Os irmãos foram prontamente enviados de volta ao condado de Jackson, Oregon, para responder pelas acusações dos crimes durante o massacre de Siskiyou. O retorno deles coincidiu com o julgamento de Hugh por assassinato, mas essa informação foi mantida em segredo dele. Hugh foi considerado culpado de assassinato em 1º grau, com o júri recomendando clemência. Ray e Roy se declararam culpados ao invés de lutarem contra as acusações. Os 3 foram sentenciados à prisão perpétua na penitenciária estadual de Oregon, em Salem.
Porém, houve discordância quanto à decisão. Muitos pediram que os 3 homens fossem condenados à morte por seus crimes. O seguinte foi escrito em um jornal local de São Francisco, logo após a decisão final. Houve muita insatisfação com o fato de os irmãos D'Outremont terem escapado da pena de morte por seu crime no roubo e assassinatos decorrentes de seu ataque criminoso a um trem da Southern Pacific. Foi um dos crimes mais covardes e desprezíveis da história recente e envolveu o assassinato de 3 trabalhadores, cujas mortes nem sequer eram necessárias para a realização do roubo. Somos da opinião que a chamada confissão de Hugh de Tremont apresenta em sua face um certo fanfarronice irreal e insinceridade, o que deveria ser considerado com grande suspeita. A questão apresentada por este caso não é muito fácil de resolver. Por muitas razões, pareceria melhor que o crime tivesse sido provado contra eles pelo Estado, mesmo que apenas para mostrar aos inclinados ao crime que, a longo prazo, uma carreira criminosa não é uma carreira lucrativa. É muito importante que essa lição seja impressa na juventude vacilante, e não nos parece que o método adotado para encerrar o caso D'Outremont foi o melhor método. De alguma forma, a punição não parece se adequar ao crime. Boletim de São Francisco, edição de julho a dezembro de 1927. Após mais de 30 anos preso, ele foi libertado em liberdade condicional em 1958. Ele se mudou para São Francisco e conseguiu emprego como impressor, mas sua liberdade durou pouco. Apenas 3 meses após sua libertação, médicos o diagnosticaram com câncer de estômago, e ele morreu em 30 de março de 1959. O tempo de Roy na prisão o afetou ainda mais severamente. Em 1949, médicos o diagnosticaram com esquizofrenia e o transferiram para o Hospital Estadual de Oregon, em Salem. Eles realizaram uma lobotomia frontal nele, deixando-o permanentemente incapacitado e dependente. Em 1979, ele se mudou para um asilo em Salem, necessitando de cuidados constantes. Ele recebeu liberdade condicional em março de 1983, porém, permaneceu na instituição onde morava há anos. Roy D'Outremont morreu em 17 de junho de 1983, aos 83 anos de idade. Ray foi o último irmão a ser libertado da prisão em 27 de outubro de 1961. Quando perguntado pelos repórteres como era se sentir livre, ele hesitou antes de finalmente dizer: "Estou tentando pensar em algo para dizer." Você pode imaginar como se sente, não é? Mas uma coisa é certa: pelo resto da minha vida, vou lutar com a questão de o que nos possuía para fazer tal coisa. Após sua libertação, Ray se estabeleceu em Eugene, Oregon, trabalhando meio período como zelador na Universidade de Oregon. Ele passou grande parte de seus últimos anos pintando e estudando francês e espanhol. Em 1972, ele pediu ao então governador Tom McCall para conceder-lhe plena liberdade antes de morrer, e seu pedido foi aprovado. Ray D'Outremont faleceu aos 84 anos em 20 de dezembro de 1984 em um asilo em Eugene. Os 3 irmãos, cujo assalto fracassado levou a um dos crimes mais notórios da história do Oregon, foram finalmente enterrados juntos. Eles repousam junto à mãe no cemitério memorial Belcrest, em Salem, Oregon. O assalto fracassado dos irmãos D'Outremont e a caçada humana que se seguiu foram um marco na história criminal dos Estados Unidos da América. Como os derradeiros assaltantes de trem do Velho Oeste, eles acidentalmente se tornaram a ponte entre 2 eras distintas de aplicação da lei. O caso contra eles, construído principalmente pelo inovador trabalho forense do professor Heinrich, sinalizou o fim das investigações baseadas em palpites e relatos de testemunhas. Em vez disso, inaugurou a era moderna de resolução de crimes científicos que dominaria o século XX.
A análise metódica da cena do crime, da caligrafia e das evidências físicas que levaram à sua captura representou o prego final no caixão para os fora da lei, que uma vez confiaram em vastas áreas selvagens e comunicação limitada para escapar da justiça. À medida que os Dotramontes foram capturados, julgados e presos, a América também fechou firmemente o capítulo de seu passado selvagem e sem lei, trocando revólveres de 6 tiros e cartazes de procurados por microscópios e laboratórios de crime, uma transformação tão profunda quanto inevitável. O Velho Oeste, enfim, se renovava.